grata. São tantas lutas, tantas preocupações. Estou aqui com muita dor na coluna, mas estou grata ao Senhor, feliz por tudo aquilo que Ele tem feito. Amém? Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, eu tinha feito aqui um relatório de 35 minutos de palavras, mas todas elas muito gratificantes. E essa é a realidade. Eu vou resumir ela, não vou nem ler o texto aqui. Era 5 minutos, mas eu quero dizer a vocês, povo da Igreja de Cristo, povo da Igreja Batista, povo de Deus, gente aqui do Riachão, da congregação, da Igreja de Cristo no Riachão, eu fico muito grato a cada um de vocês que obedeceram o chamado de Jesus para chegar até hoje aqui e trazer mais pessoas. Meus amados irmãos, não tem palavras para agradecer o que Jesus tem feito e faz e vai fazer por nós. Com certeza, eu diria, com muito mais alegria, se o Riachão tivesse se demonstrado assim, uma direção para caminhar conosco e com Jesus, seria muito importante. Mas aí, tem aqui uma fundação que eu apresento o irmão Jonas, que foi um dos fundadores aqui do trabalho aqui na congregação, pela direção de Jesus e Vitor Paulo, também Vânia e Luiz Carlos, o qual abriram as portas. E gente do Riachão, eu quero dizer para todos vocês que estão nos ouvindo hoje, lá da casa de vocês, se não estiverem aqui, que quando Jesus bater na sua porta, venham, porque é muito bom. Eu e Maria e os demais que já batalharam aqui, como repito novamente, Jonas, Quino, Jesus Alves e outros, na direção de Jesus e no apoio da Igreja de Cristo em Jucurutu, com o nosso pastor Vitor Paulo. Então é muito gratificante. Então, muitas vezes, meus amados irmãos, nós diz, está crescendo, está se convertendo mais gente, tem pouquinho, mas essa é a planta que Jesus plantou aqui no Riachão. E essa planta, talvez que eu não consiga ouvir essa congregação lotada de gente, mas Deus proverá. Aí, meus amados irmãos que contribuíram com esse trabalho, é assim. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E é Deus. E aqui agradeço a oportunidade por cada um de vocês que estão aqui, não só hoje aqui, mas vocês contribuíram e têm contribuído bastante para que nós, quando eu venho para aqui, eu venho cheio de alegria, mexendo com pedra, com areia, os irmãos que vêm trazer a mensagem, os louvores. Fico muito grato a Deus pelo apoio que Vitor Paulo tem nos dado, incentivando os garotos e as garotas da motivação desse trabalho para o reino de Deus. E tenha certeza, meus amados irmãos, que um dia nós encontraremos com Jesus, face a face, e Ele vai dizer para todos que estão aqui e outros que vão vir ainda, vinde benditos do meu Pai. Então agradeço a todos. Agradeço pela presença do nosso irmão João Batista, por Dedé de Tomé, parece que ele está aqui também, e por todos vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe dias após dias. Agradeço a todos vocês e o pastor Vitor Paulo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Graças a Deus, irmãos. Vamos... Oi? Amém. Nós vamos apressar um pouquinho, porque como nós começamos atrasados, né? Gostaria de convidar também o irmão Jonas, para ele dar também um breve testemunho aí do início das lutas, que certamente não foi fácil, né? O início sempre é mais difícil. Então, ele que teve essa coragem de estar aqui, anunciando junto com a família da irmã Vânia. E hoje, para a glória de Deus, nós temos um marco, né? Um lugar que, a despeito de números, ainda que nós desejemos e ficamos felizes quando nós podemos perceber a questão numérica, no entanto, a despeito disso, mais importante do que isso é darmos
o testemunho. Temos um espaço, um lugar, um ponto onde nós podemos testemunhar da mensagem que Deus nos delegou, né? A Bíblia diz que Noé, ele anunciou por anos a fio ali, e muita gente não acreditou, mas ele foi um apregoeiro da justiça. Então, mais importante do que resultado aparente, específico, é que nós possamos estar dando testemunho do nome do Senhor. Então, o irmão Jonas vai estar dando também um testemunho aqui. Amém, a graça e a paz a todos. Não tem muito o que falar, porque, olha, o relógio já... Mas eu quero dar uma palavra para o Riachão, agradecer primeiro os irmãos que estão aqui, né? Dizer que a porta foi aberta, eles estão aqui. Jesus, quando ele entra em Nazaré, que ele viu aquele povo que renegaram, ele disse: eu queria ser como uma galinha cobrindo os pintinhos, mas vocês não me querem. Mas muitos vão querer. Eu creio que muitos aqui vai tomar essa decisão, porque um dia o Senhor já mostrou a mim e a outras pessoas que muita gente vai se converter, vai ser salvo através desse ponto de pregação, em nome de Jesus. Porque ele disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos de meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos de meu Pai. Jesus abriu uma porta, mas ele disse que nós temos... Tem uma passagem no Salmo que ele diz assim: te busquei, mas vocês não me acharam. Ou seja, Deus buscou e a gente não achou. Por quê? Eis que eu estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco. Então o Riachão tem uma porta para ir para o céu. Eu já tenho minha religião. A minha religião e a sua religião não leva ninguém para o céu se você não tiver um encontro com Cristo. Porque a salvação é única e exclusivamente, não é num lugar, é numa pessoa. E essa pessoa é Jesus de Nazaré. Agradeço a oportunidade. Queremos convidar também irmã Vânia, irmão Luiz Carlos, para fazer um momento de oração. E em seguida, o grupo local aqui da congregação Monte Sião estará entoando um louvor. E na oportunidade nós vamos estar recolhendo ofertas. Logo após, também breve testemunho da irmã Vânia, irmão Luiz Carlos, que foram portas abertas também aqui como base, né, para que pudéssemos estar anunciando, né, pregando. Em muitas ocasiões foi a casa dela a sala das crianças, né, o espaço de culto, e ficamos gratos, né, por essa disposição que eles têm tido sempre de estar apoiando o trabalho nesse lugar. Então a gente fica muito feliz por essa porta aberta. Graça e a paz, amém? Nós temos que agradecer a Deus pela misericórdia de Deus e a graça de Deus que tem sido derramada aqui nesse lugar. Foi quando tudo se iniciou ali na minha casa, onde Deus usou nós. Nós somos instrumento aqui nessa terra para que a palavra de Deus ela possa ser anunciada aqui nesse lugar. A graça de Deus ela tem sido derramada, a misericórdia do Senhor. Então nós temos muito motivo hoje para agradecer a Deus, para louvar a Deus, que Ele não apenas nos salvou, mas Ele quer nos usar como instrumento aqui nessa comunidade para proclamar o nome dEle às pessoas que ainda não conhecem o tamanho do amor de Deus sobre a vida de cada um de nós. Eu quero orar nessa noite por você, por sua família, por essa comunidade, que você possa estar pedindo pelas famílias aqui, para que eles possam estar se rendendo ao Senhor e conhecendo o seu amor, amém? Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento tão especial, Senhor Jesus, que nós vamos anunciar ao Senhor aqui nessa comunidade, ó Deus. De vidas, Pai, que se encontram, Senhor Jesus, longe do Senhor, que o Senhor possa estar salvando, que o Senhor possa estar libertando aqui essa comunidade, que o Senhor possa também estar se revelando, Senhor, às famílias, e dizendo que o Senhor foi ali na cruz, Senhor Jesus, para salvar eles, para salvar cada um de nós, Pai. Pai, continua nos abençoando, ó Deus, continua nos fortalecendo, derramando a Tua graça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa,
sobre as nossas famílias, Senhor, aqui nessa comunidade. Por isso nós te pedimos, Senhor Jesus, que esteja conosco aqui, nos orientando, nos abençoando, para a honra e glória do Senhor. Amém. Graça e paz, amada igreja. Graças a Deus por mais um momento, por mais uma oportunidade, por mais um culto na presença do Senhor. Graças a Deus por esses 12 anos. 12 anos para a glória de Deus. É uma jornada incrível. Só sabe aqueles que peregrinaram. Mas o nosso coração está grato ao Senhor nessa noite, porque de fato, até aqui, o Senhor tem provido, o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem estado conosco. E nós cremos que Ele continuará nos conduzindo até a Canaã celestial. Então, graças a Deus por esse momento, por esta oportunidade. Porque quando a gente olha lá para trás, falar hoje dos 12 anos, e a gente olha lá para trás, dá um aperto no coração. Outro dia eu estava comentando com a irmã Maria que uma das lembranças mais marcantes desse trabalho, para mim, claro que houve muitos momentos, mas para mim é a escola bíblica inicial. Hoje, esses meninos e meninas que estiveram na minha casa, no corredor apertadinho, no quarto apertadinho, ouvindo a palavra de Deus, são moças e rapazes, e muitos deles ainda me chamam de tia. E não é porque eu estou ficando velha não, viu? É o carinho que Deus colocou no coração deles, também por esse trabalho, também pela obra do Senhor. E eu creio que a semente foi plantada, e no tempo de Deus, ela vai nascer, ela vai crescer, e ela vai dar frutos para a glória de Deus. Então, como já foi falado, esse trabalho não é só nosso, é de todos nós. Grata a Deus pela vida de vocês aqui neste lugar, comemorando conosco esses 12 anos que o Senhor tem nos permitido. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos convidar agora o Monte Sião, né, o grupo local, para estar entoando um cântico para oferta. Irmão Jonas e tem alguém mais? Simão Lucinho. Vamos estar recolhendo as ofertas. Aqueles que puderem ajudar, vai estar ajudando o trabalho aqui na localidade, tá bom? Dá sua oferta. Aqueles que não puderem, não se preocupe. Ore por esse trabalho para que Deus prospere cada vez mais e fortaleça. Não vai ter. Como é o nome do grupo? Montes. Deixa eu subir mais um. Vou pegar aqui lá em cima. Tá todo mundo. O grupo Monte Sião. O grupo Monte Sião sauda a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? E vamos estar nesse momento louvando ao Senhor, engrandecendo o seu nome. Receber a honra.
imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Assim coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. E coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser. Diga, coroamos. Quero ouvir vocês. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos, consagramos todo nosso ser a Ti. Mais uma vez, consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus. E o Grupo Monte Sião agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Está com quem? Isso aqui? Irmãos, vou aproveitar um ensejo que o irmão João Batista está aqui, vou dar oportunidade a ele também, e em seguida nós vamos ouvir a palavra com o nosso irmão Eric, tá bom? Eu não sei o que o irmão João Batista tem preparado, mas qualquer coisa ele já faz a oração pelo pregador. Nós vamos ter um vídeo também, qualquer coisa a gente pode fazer depois, né, da pregação, qualquer coisa, né? Eu saldo a amada igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria, meus irmãos, estar aqui com vocês. Eu amo estar aqui nesse lugar. Eu oro por essa congregação, sempre eu falo com o irmão Antônio. Eu sempre estou orando por essa congregação todos os dias. Eu confio no Senhor que Deus vai visitar muitos corações aqui e vidas vão se entregar aqui. Vamos orar, meus irmãos, não vamos desistir. Eu vou cantar um canto aqui. Parece até que eu estou vendo o céu se abrindo e Jesus numa nuvem chamando.
buscando pra com ele encontrar. Transformado eu ali subirei, cantando um hino, e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo para ele também vai falar: contempla esta linda cidade que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel Arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, é lá que eu vou morar. E o pecador não acredita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel Arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, é lá que eu vou morar. E o pecador não acredita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Obrigado pela oportunidade e vou orar pelo pregador. Meu Deus, meu querido Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos no Teu nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para Te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus, de estarmos aqui juntos com essa congregação abençoada por Deus, para trazer nesta noite, Senhor, a palavra do Senhor, que Deus esteja usando o pregador desta noite, que o Senhor esteja colocando palavras na boca dele, Senhor, que o Senhor venha falar ao coração de todos que aqui estão, Senhor. Fala também, meu Deus, o coração daqueles que estão na sua residência. Que o Espírito Santo de Deus visite cada lar nessa noite, meu Deus. E fale com cada vida, Senhor. Oh, meu Santo Deus. Recebe nesta noite, Pai, a minha oração, Senhor. Recebe os louvores que foram louvados aqui, Senhor. E derrama sobre essa congregação, meu Pai, a Tua graça, as Tuas bênçãos, Senhor. Prepara Teu servo, Senhor, que vai trazer a palavra. Nós entregamos agora nas Tuas mãos a vida dele, Senhor. Em nome de Jesus que Te oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém, meu Deus. Graça e paz, igreja. Eu gosto de ver o povo feliz. Aniversário tem que estar todo mundo feliz, né?
Eu gosto de aniversário, festa comigo mesmo, viu? Irmãos, sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Essa data é muito especial, né? 12 anos, congregação já quase de maior, né? Já tá aqui, a gente chega lá. Estamos nos 12, mas estamos no rumo. Que essa data se repita por muitos anos, mas que Deus derrame graça e misericórdia sobre essa comunidade, essa congregação, e os próximos anos sejam realmente de crescimento espiritual, que seja de produção de frutos para a honra e glória do nome dele. Irmãos, em espírito de gratidão, eu gostaria de trazer uma reflexão. Foi um tema que foi sugerido. O irmão Antônio não me disse quem foi o autor da sugestão. Ele não sabe se foi irmã Maria, se foi irmã Vânia. O fato é que a gente vai trabalhar hoje um tema gratidão, a partir do texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Um texto muito conhecido, que já foi até falado aqui já durante as orações. Que fala bastante sobre gratidão. E assim, diz a palavra do Senhor, eu estou lendo aqui a Nova Versão Internacional, que diz: Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Certo? Algumas versões falam o contrário, falam que até aqui nos ajudou o Senhor, mas pela NVI a gente vê que até aqui o Senhor nos ajudou. A gente vai trabalhar sobre essa ordem da frase, certo? Irmãos, quando a gente estuda um pouco de interpretação bíblica, de hermenêutica, a primeira orientação que a gente tem é: leia o texto dentro do contexto, certo? Então, um pouco de contexto para a gente entender essa frase. Essa frase foi dita dentro de um contexto, um período histórico chamado período de Juízes, certo? O que é o período de Juízes? Para que todo mundo fique na mesma página. O período de Juízes foi um período da história do povo israelita que se dá após a morte de Josué. Josué, ele traz o povo até a Terra Prometida. O povo israelita começa a viver em tribos. Isso acontece por volta do ano de 1380 a.C. E o período de Juízes vai dessa morte de Josué até a unção de Saul como rei. Período de realeza. E a unção se dá lá por volta do ano de 1050, ou seja, aproximadamente 300 e alguns anos, um pouco mais de 300 anos. E aí, qual é a característica do período de Juízes? Alguns teólogos dizem que a chave para entender o livro todo de Juízes é o versículo que se encontra lá em Juízes 21, 25, que diz: Como não se tinha rei em Israel, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Isso é importante. Por quê? Porque o período de Juízes é um dos períodos mais tenebrosos da história do povo israelita. As tribos viviam isoladas e não tinham governo central, e eles também conviviam com outros povos que eles não conseguiram expulsar do território. Consequência é de que vivia-se um ciclo. Como era o ciclo? O povo se distanciava de Deus. Como resultado, eles eram oprimidos pelos povos que viviam ali ao lado. Diante da opressão, do sofrimento, o que é que eles faziam? Eles se arrependiam, percebiam que tinha deixado Deus de lado, e aí eles se arrependiam, clamavam a Deus, e Deus dava livramento. E esse livramento vinha por personagens históricos chamados juízes. A gente tem vários juízes durante esse período, porque o ciclo se repetia. A gente tem juízes, os nomes de juízes: Jefté, Otoniel, o próprio Sansão, e o próprio Samuel também é considerado um juiz. E sempre que esses líderes vinham, havia o livramento, porque Deus exercia misericórdia, mas após a morte desse líder, o povo se desviava da fé e o ciclo se repetia. Esse texto que a gente leu, ele está inserido dentro desse contexto de juízes. Samuel é considerado o último juiz. E aí, Samuel, nessa época, o povo israelita estava lutando contra os filisteus, certo? Os filisteus eram o inimigo da vez. Já tinha sido moabitas, já tinha sido midianitas e eram os filisteus. E o que é que Samuel fez? A leitura literal do texto que a gente leu, para a gente poder partir daí. Samuel, diante dos avanços, do livramento que foi dado por Deus, os israelitas se arrependeram, clamaram a Deus, e aí o que acontece? O exército israelita consegue avançar e expulsar os filisteus.
Então Samuel pega uma pedra em determinado momento, coloca no marco, num espaço lá da fronteira e diz: até aqui o Senhor nos ajudou. Ou seja, ele fez uma delimitação de um marco de até onde Deus tem ajudado o povo. Perceba, a literalidade do versículo diz isso. Mas a frase, até aqui o Senhor nos ajudou, tem sido usado ao longo da história por vários crentes, por vários cristãos, como uma declaração completa do que seja o senso de gratidão que deve estar no meu e no seu coração. E a gente vai tentar explicar o quão completa é essa declaração a partir do que eu chamo as 4 direções da gratidão. A gente vai fazer uma análise desse texto. Até aqui o Senhor nos ajudou. Só esse texto. E a gente vai ver quais são as 4 direções da gratidão. Sempre trabalhando numa perspectiva individual e uma perspectiva também enquanto igreja. Qual é a primeira direção quando eu quero falar sobre gratidão? A primeira direção que eu falo sobre gratidão é olhar para trás. Ou seja, historicidade. Ver a história. E eu faço isso a partir da expressão até aqui, certo? Então, recortando a frase, até aqui eu tenho que lembrar de passado, de história. O Salmo 103, deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. O Salmo 103, verso 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, olhar para trás é importante, porque o passado ele vai me dar condições de entender até mesmo quem eu sou. Nós somos hoje consequência, quase que resultado das experiências que nós vivemos. Experiências boas e às vezes experiências ruins. Foram o que nos formaram enquanto no que somos hoje. Mas para além da nossa história, existe também a história dos que vieram antes de nós, a começar pelos nossos pais. Não é verdade? Quando a criança nasce, a criança recém-nascida, alguém olha assim e diz assim: é a cara do pai, ou é a cara da mãe. Eu não sei como a pessoa consegue fazer isso. Eu sou da linha daquelas pessoas que acham que recém-nascido tem tudo o mesmo rostinho, né? Alguém maldosamente já disse uma vez que recém-nascido tem tudo carinha de joelho. Eu não acho, né? Quer dizer, não posso dizer que eu acho, né? Mas minha esposa, ela olha para recém-nascido e diz assim: é a cara do pai, ou a cara da mãe, ou a cara do avô, que é pior ainda, não sei como é que ela consegue estabelecer essa conexão. Que é mais desafiador aí. E quando não é por questões físicas, às vezes é por questão comportamental, né? Fulano de tal o menino cresceu assim, aí o menino tem um jeito assim de agir, assim, vixe, puxou ao pai, é o pai todinho, né? Às vezes quando o menino é, sei lá, bem traquino, aí pronto, puxou às vezes até o avô. Ou seja, sempre existe essa tentativa das pessoas estabelecerem uma conexão com as pessoas que vieram antes da gente. Isso tanto numa questão física, como comportamental, mas também, às vezes, material e até espiritual. Materialmente falando, eu digo isso por quê? Porque todo pai, ou a pessoa que está em posição de cuidar de um ser, de uma outra pessoa, ele tenta fazer o quê? Tenta dar uma situação melhor, uma condição melhor do que a que ele mesmo teve. Quando minha mãe fala como era a realidade dela, quando ela era criança, eu percebo que para ela foi muito mais difícil do que para mim. Assim como eu também percebo que para o meu filho hoje é muito mais fácil do que a vida que eu tive. Porque os pais têm essa posição, têm essa inclinação de tentar dar o melhor para os nossos filhos. E por isso a gente já deve ser grato a eles por isso. Que a gente sempre tem na nossa vida pessoas que tentam se esforçar para que a gente tenha uma situação melhor. E isso em questões materiais, mas também em questões espirituais. Em questões espirituais, a gente em algum momento teve pessoas que realmente nos ajudaram, nos conduziram para uma espiritualidade. Veja, minha família é 99,9% de católicos. 99,9%. Ou seja, eu sou 0,01% de evangélicos da família. Se você me perguntar como é que eu me sinto em relação a isso, sabe o que eu vou dizer para você? Eu me sinto grato. Porque o que é que eu olho quando eu olho para os meus pais? Eu vejo que da minha mãe eu herdei o senso de religiosidade que hoje dá substrato para a fé que eu professo, embora seja diferente da dela. E tem uma outra coisa também que eu sou grato para minha mãe. Porque eu sei que foi as orações dela que me colocaram em pé em vários momentos. A oração de mãe, a oração dos pais pelos filhos,
ela deixa um legado na vida do filho. E eu digo isso porque se você ora pelo seu filho, continue orando. Se você não ora ainda, passe a orar, porque isso faz diferença. Amém, meus irmãos? Ore pelos seus filhos. Essa é a primeira coisa que eu digo. E se você é filho, seja grato por tudo que seus pais fizeram por você. E se você pegar o texto que a gente está vendo, Samuel dá uma lição muito preciosa para a gente. Ele repete um costume que patriarcas e líderes israelitas tinham. Um costume que eu acho muito bonito, que às vezes a gente não tem aqui. Samuel, ele pega uma pedra para marcar um lugar até onde ele se sentiu abençoado por Deus. E às vezes a gente não faz isso. A gente às vezes não dá concretude àquilo que Deus tem posto de bom na nossa vida. É por isso que algumas vezes você vai até ver teólogos ou até estudiosos dizendo aqui, olha, você não está se sentindo grato, você não está se sentindo com o coração agradecido, faça só um exercício muito simples. Pegue um caderno e vá anotando aí as coisas boas que já aconteceram na sua vida. Faça só esse exercício. Vá puxando na memória assim, as coisas boas que já aconteceram na sua vida. E você vai ver que tem muito para agradecer. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, se é verdade que a gente deve ser grato pelo nosso passado numa perspectiva individual, também é verdade que a gente deve ser grato numa perspectiva eclesial, ou seja, enquanto igreja. Porque o passado da igreja também importa. Essa congregação está fazendo 12 anos. Eu sei que por trás de 12 anos tem muita história. Eu não estava aqui no início não, mas eu sei que tem. Eu sei que teve muitos desafios. E a gente é grato por cada um desses desafios que foram vencidos. Mas verifique também que essa congregação, ela surge de uma outra congregação que já vai fazer 27 anos. Essa congregação de Jucurutu que vai fazer 27 anos, ela está inserida dentro de uma denominação que vai fazer 93 anos. Essa denominação está inserida dentro de um movimento de reforma que já faz 5 séculos. E esse movimento, ele retorna ao fundador da igreja, que habitou entre nós há 2000 anos atrás. O Deus encarnado. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, pare para pensar. O que é que está inteiro, o que é que está de pé depois de 2000 anos? Quase nada. Mas a religião, a fé que a gente professa, ela atravessou os séculos e chegou até nós. Essa verdade que você crê e que mudou a sua vida, ela já tem 2000 anos de história. Isso só é possível porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Ele nos deu a obra de Cristo, que veio para restaurar a nossa comunhão com Deus. E a gente é grato, sem dúvida, esse é a maior de bondade que a gente deve ser grato. Mas quando você olha para a história, você também tem que ser grato por o sangue, a lágrima e suor daquelas pessoas que tiveram antes da gente. A esses que tiveram antes da gente, a gente deve ser grato. Porque foi através deles que o Evangelho, aquele que muda vidas, que salva vidas, chegou até nós. Então, a primeira direção da gratidão é olhar para trás, baseado na expressão até aqui. E qual é a segunda direção? A segunda direção é olhar para cima. É o reconhecimento. É o Senhor. A gente já viu até aqui, a gente vai ver agora o Senhor. Veja, meus irmãos, se eu olho para trás e tenho motivos para agradecer, o segundo passo que eu tenho que fazer é ir adiante e perguntar: eu sou grato a quem? Essa é a segunda forma, é a segunda coisa que eu tenho que fazer. E aí, o Salmo 121 vai dizer: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem de Deus, que fez os céus e fez a terra. Ou seja, o senso de gratidão, ele nunca está completo se você não souber a quem agradecer. E aqui eu sinto particularmente compaixão de quem ainda não é crente, de quem é ateu. Porque a pessoa não tem a quem agradecer. Agradecer a quem? A gente tem a quem agradecer. A gente tem a quem agradecer porque a gente tem a convicção que Deus existe. Número 1. A gente tem que agradecer porque a gente tem a convicção que Ele criou todas as coisas. 2. Que Ele sustenta todas as coisas que Ele criou. E que Ele esteve ao lado da gente todo esse tempo, durante toda essa caminhada. A gente tem a quem agradecer. E esse senso de gratidão, ele é essencial
para a vida do ser humano. Primeiro porque sem gratidão é complicado de viver. E também por outros dois motivos. Primeiro motivo, ele me dá uma visão humilde da realidade. Por que ele me dá uma visão humilde? Porque nós cristãos acreditamos que Deus, Ele cuida de nós, Ele fez todas as coisas que Ele fez por soberania, por vontade dEle, sem mérito algum, meu e nem seu. Ou seja, a gente não merecia, mas Ele fez. O que é que isso me indica? Que eu não tenho razão nenhuma para me vangloriar. Não tenho razão nenhuma para não ser humilde. Porque foi Ele que escolheu fazer todas as coisas. Não há mérito nenhum em mim. Aliás, se você parar para pensar, existe até uma oração suicida. Já ouviu falar uma oração suicida? A oração suicida, se você fizer essa oração e Deus te levar a sério, pode estar certo que a gente vai ler seu testamento. É quando você chega para Deus e diz assim: Senhor, trata-me conforme a minha justiça, dá o que eu mereço. Já era. Já era. Então perceba que saber que Deus, que está no controle de todas as coisas, me dá essa visão que é conforme a realidade. Porque Lamentações 3, versos 22 e 23, o que é que vai dizer? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Ou seja, é por misericórdia que a gente vive. Amém, meus irmãos? E reconhecer a Deus também como Senhor, Ele me dá uma outra coisa que é essencial para a nossa vida. Sabe o quê? Possibilidade de descanso. E eu vou citar só duas questões que é fundamentais para o ser humano. Descanso espiritual e descanso material. Descanso material, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Ou seja, é meu esforço, mas não é só meu esforço. Se Deus não estiver comigo, eu não consigo prosperar materialmente. É por isso que eu tenho descanso nessa questão, porque eu acredito em Deus. E é por isso que eu não me desespero com questões relacionadas a trabalho ou questões relacionadas à providência. Porque o Cristo disse que a gente deve se preocupar primeiramente com o reino de Deus, antes do que as outras coisas materiais. Mas também existe descanso espiritual em Deus. Salmo 42, verso 5. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te afliges em mim? Espera em Deus. Meus irmãos, não há descanso em outro que não seja em Deus. Só Ele pode nos consolar nesse momento, que às vezes a gente passa por dor, por sofrimento, mas é em Deus que a gente descansa. Amém, meus irmãos? Então, se essa é uma realidade, que devemos reconhecer a Deus numa perspectiva individual, também é verdade que devemos reconhecer a Deus e ser gratos a Ele numa perspectiva de igreja. Também. Por quê? Como eu falei, a igreja tem 2000 anos de história. Por que a igreja não foi extinta até hoje? Alguém sabe? Por uma única razão. Porque Deus vela por sua igreja. Só por isso. Porque, irmãos, dentro da igreja, a igreja já enfrentou ameaça de perseguição. Ameaça externa. Sobreviveu. A igreja já enfrentou a ameaça de heresias. Ataque interno. Sobreviveu. A igreja já teve homens que se colocaram de uma forma a ser martirizado, ou seja, morrer pelo evangelho. Mas a igreja também já teve pessoas que foram inseridas dentro do corpo de Cristo como falsos profetas. Mas a igreja sobreviveu. E sobreviveu porque é Deus quem está no controle de todas as coisas. Da minha vida, enquanto pessoa, mas também na vida de uma congregação como essa, como a denominação Igreja de Cristo. Então, já olhei para trás, já olhei para cima. Me falta agora olhar para baixo. São 4 direções. Vamos para a terceira. E quando eu digo olhar para baixo, eu digo para olhar para aquilo que é posto em nossas mãos. E aqui eu estou me referindo à expressão nos ajudou. Nos ajudou. O que é que isso me diz? Que aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos é bom. É bom. Jeremias 29:11 vai dizer: bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito.
diz o Senhor, são pensamentos de paz, não de mal. Romanos 12:2 vai dizer que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Normalmente as pessoas dizem boa, perfeita e agradável, né? Mas a tradução, o contexto normal é boa, agradável e perfeita. A não ser que ele vá me distorcer e encontre uma versão aí. Boa, agradável e perfeita. Entenda, o que Deus colocou nas nossas mãos é bom. Aliás, tudo que Deus criou é bom. O inimigo ele só tem uma coisa para fazer. Ele não consegue criar nada que seja bom ou que dê prazer. A única coisa que ele pode fazer é distorcer o uso daquilo que foi colocado como bom. É o que disse C.S. Lewis. Me dê um exemplo, Eric. Dou. Comer. Comer é bom? Eu gosto de comer. Ah, como eu gosto de comer. Gosto de comer. Qual é o problema? Aliás, quem foi que colocou em nós o desejo de comer? O prazer de comer? Deus. Ele nos deu as papilas gustativas, né? Ó, falei chique. Me deu as papilas gustativas. Eu consigo apreciar uma comida porque Deus me fez com essa capacidade. E eu só como porque Deus me fez também com essa necessidade. O problema é quando o quê? Quando eu deixo de comer para viver e vivo só para comer. Aí vira o pecado da gula, né? Que não tem entre os irmãos. Glória a Deus. Não tem. Ninguém come mais. Ninguém, na minha época dizia assim, come mais com os olhos do que com a boca, né? Outra coisa que é boa, dormir. Dormir eu gosto, dormir. Você não gosta não de dormir? Dormir é bom, né? O problema é quando o quê? Quando a gente dorme demais e fica preguiçoso. Então perceba, tudo que vem da parte de Deus é bom. Mas eu queria elastecer um pouco mais esse conceito e acrescentar que tudo que me leva a Deus, se a gente aproveitar esse momento para voltar para Deus, até mesmo aquilo que é doloroso, até aquilo que me traz sofrimento, ele pode ser considerado bom. E como é que você diz isso, Érica? Afirma um negócio desse com base em quê? Hebreus 12:6? Hebreus 12:6, que diz que a disciplina e o castigo de Deus é prova do amor dele por nós. Então, até mesmo algo que me traz dor e sofrimento deve ser considerado bom, se ele me levar para perto de Deus. Isso é uma coisa fundamental que você entenda. Porque a vontade de Deus é de que a gente dê graças em todas as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É o texto que está lá em... Vou me lembrar daqui no final da pregação. Mas perceba que eu só consigo compreender esse versículo de dar graça em todas as circunstâncias se eu de fato crer que tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é bom. Até mesmo o sofrimento me leva de volta para Ele. Né? Tua bondade me seguirá, Senhor. É o que a gente canta, né? E é verdade. Se você entender isso com a fé. Com os olhos da fé. E perceba, meus irmãos, que a bondade de Deus na vida do ser humano, ela se revela de várias maneiras. A começar pela graça comum. O que é a graça comum? A graça comum é aquela que alcança os crentes e os não crentes. Ou seja, o sol se levanta sobre bons e maus. A chuva cai sobre justos e injustos. Mateus 5, 45, 46. Isso é a graça comum. Ou seja, até mesmo pessoas que não se converteram, elas são alcançadas pela bondade de Deus. Mas existe uma graça especial. E essa graça especial só está disponível a um grupo que professa uma fé. A fé em Cristo. A fé em Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. A fé em Cristo como uma revelação plena de Deus. Isso só desfruta dessa graça especial. Essa graça que muda nossas vidas, quem crê em Cristo. E essa bondade, esse ato de bondade que Deus fez, porque nós não merecíamos que Cristo viesse até nós, para pagar o pecado que nós mesmos cometemos lá em Adão. Deus não precisava fazer isso, mas Ele fez, por minha vida e por sua vida. Bondade de Deus por nós, o ato maior de bondade de Deus para a nossa vida. E adivinha no tesouro de quem está inserido a missão, a responsabilidade de compartilhar essa verdade no da igreja.
É a igreja que tem essa responsabilidade. A verdade que salva o mundo é tesouro de Deus colocado para ser distribuído pela igreja ao mundo. Isso revela a bondade de Deus para nós. Existe a quarta direção da gratidão. A quarta direção da gratidão é olhar para a frente. E aí a gente já viu historicidade, olhar para trás até aqui. Já vimos reconhecimento, olhar para cima, o Senhor. Já vimos olhar para baixo, como sendo a bondade, ou seja, nos ajudou. E agora olhar para frente. Eita, acabou as palavras da frase. Como é que a gente faz? Tem condições de a gente olhar para frente? Porque a palavra até aqui parece que restringe, né? Parece que dá a ideia de que é só até aquele ponto. Como é que faz? Existe perspectiva de Deus daqui para frente, para a nossa vida? E aí eu vou te dizer qual é a chave para você olhar para frente. É você ler todo o contexto. Você ler toda a frase. Se eu digo que o Deus me ajudou lá atrás, que eu digo que esse Deus é bom e misericordioso hoje e aqui na minha vida, eu também posso dizer que Ele continuará sendo bom. Ele continuará sendo Deus. Meus irmãos, Romanos 8, ele diz que nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Então, a gente pode confiar nisso. De tal modo que se hoje você ainda não entregou sua vida a Deus, ou se hoje você está distante dos caminhos do Senhor, eu quero dizer para você que existe esperança para você. Por quê? Porque o Deus de perdão é o Deus a quem servimos. Existe esperança para nós. E Eric, mas espera aí, resume-se aí a esperança que você extrai? Não. Resume-se nas promessas que Jesus nos fez. Jesus nos fez promessas. Ele disse que nos daria a paz que excede todo o entendimento. Ele falou. Ele nos disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele nos fez promessa de companhia. Ele nos fez também promessas de vitória. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas cresce nele porque ele venceu o mundo. Ele nos deu promessa de consolo, de que a gente seria consolado pelo Espírito Santo até a volta dele, porque ele também prometeu que voltaria. E aí, diante dessas promessas, é que eu posso afirmar que a gente pode crer que elas se cumprirão. Por quê? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e não age? Acaso ele promete e não cumpre? É o que diz lá em Números 23, 19. Ou seja, se Deus prometeu, ele vai cumprir. E é por isso que a gente descansa nessa promessa. Uma promessa que está diante de nós, enquanto seres humanos. Mas também existem promessas para a igreja. Em Mateus 16, 18, Jesus fala uma coisa, uma declaração muito forte. Que ele diz que ele edificará a sua igreja e as portas, em algumas traduções diz do inferno, a tradução mais tradicional, e outras diz a porta do Hades não prevalecerão sobre ela, contra ela. Então, a partir desse versículo, você tem pelo menos 3 interpretações que são possíveis. E aí eu quero frisar essas interpretações, porque uma dessas interpretações é considerada pelos teólogos como a mais correta, porque está mais de acordo com o contexto da palavra. Mas existem 3 interpretações, e sendo que 2 delas, por mais que não seja exatamente aquilo que o texto diz, mas é o que normalmente a gente pensa, e se trata de realidades que a gente observa na prática, e que também poderiam ser amparadas com outros textos da Bíblia. A primeira interpretação, quando você tem, ao ler esse versículo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, você tem a ideia de que a igreja está sob ataque. Quando você foca no verbo prevalecer, você parece que tem a impressão, pelo menos foi a minha primeira impressão, quando eu me deparei com esse versículo, a de que a igreja está sob ataque, que o inimigo tenta destruir, mas que a igreja resiste. Essa é uma das primeiras interpretações, pelo menos que eu tive. Não sei se os irmãos tiveram essa interpretação também. Que a igreja estaria resistindo. E de fato a gente vê que ao longo da história, por mais que a igreja tenha sofrido ataques, ela permaneceu de pé. Essa é a primeira interpretação. Existe uma segunda interpretação.
Se você tirar a sua visão do verbo prevalecer e focar no substantivo portas, considerando que porta não se movimenta, na verdade você muda totalmente a interpretação. No sentido de dizer que, por mais que a igreja viva um contexto de perseguição, a igreja continua avançando. Por mais ásperos que seja o contexto em que a igreja chegue, às vezes uma comunidade hostil, que não é o caso do Riachão, glória a Deus por isso, mas por mais que você chegue num contexto de hostilidade, a igreja consegue salvar vidas, resgatar pessoas que estavam no caminho errado, em direção ao inferno, porque a igreja avança contra as portas. É a igreja que está avançando. Perceba que já mudou totalmente a interpretação. Mas existe uma terceira interpretação, que é preferida com alguns teólogos, como o N.T. Wright. É de que, na verdade, essa frase está inserida, está se referindo a um contexto escatológico, de final dos tempos. E aí, para você alcançar essa interpretação, você tem que ver que a palavra que é usada em algumas traduções como inferno, na verdade, é, em outros contextos da Bíblia, usado apenas para se referir ao mundo inferior. O Hades. Na NVU usa o Hades. E aí o contexto vira escatológico, no sentido de dizer que a morte não irá segurar a igreja. Por quê? Porque a igreja foi chamada a ressuscitar junto com aquele que ressuscitou primeiro. Então são promessas que existem sobre o indivíduo e existem também sobre a igreja. Promessas que serão cumpridas. E é por isso que a gente tem um coração grato. Então, resumindo, meus irmãos, a proposição dessa mensagem seria dizer: devemos ser gratos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez, pelo que Ele faz e até pelo que Ele fará. Essa é a proposição. Agora, deixa eu perguntar, fazer duas perguntas para você. E aqui eu sei caminho para a segunda parte dessa mensagem. Uma você pode responder sem constrangimento nenhum. Quantos aqui sentem o coração gratos a Deus essa noite? Por tudo que Ele fez. Faça um gesto. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito importante que você tenha esse reconhecimento. Esse reconhecimento faz diferença na sua vida. Saber que é Deus que está no controle de todas as coisas. Mas tem uma outra pergunta que eu preciso fazer. É o que você vai fazer com esse sentimento de gratidão que está no seu coração. Essa é a questão. Por que eu estou falando isso? E aí me desculpe ser bem sincero com vocês. Se alguém me dá um presente, se alguém me faz uma coisa boa, a primeira coisa que vem no meu coração é tentar retribuir isso de alguma forma. Não sei se no seu é, mas no meu é. E eu acho que é humano é você tentar retribuir. E o que é que a gente faz quando é Deus que faz por nós? O que é que você faz diante da bondade de Deus na sua vida? Essa é a pergunta que você tem que responder. Eu sei, meus irmãos, que não há nada que a gente faça que se equivala ou que possa, de alguma forma, recompensar tudo que Deus faz. Mas alguma coisa eu penso que a gente tem que fazer. E numa esfera individual, tem duas coisas que você deve fazer se você de fato se sente grato. Tem duas coisas que você precisa fazer. Primeira coisa é você viver de uma forma compatível e digna com o chamado que você foi chamado. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Você é chamado para viver uma vida de santidade. Você é chamado para viver uma vida compatível com isso que Deus propôs que nós vivêssemos, aquilo que está na palavra dele. Esse é o primeiro ponto, que é justamente o cumprimento do mandamento que Jesus nos deixou. Ame a Deus com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Você só cumpre esse mandamento se você tiver realmente, no fundo do seu coração, instigado, motivado a viver uma vida de santidade. E tem uma outra coisa que você precisa fazer, se você de fato se sente grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. É amar o próximo como a ti mesmo. Esse foi o segundo mandamento que ele deixou. E aí qual é o problema disso? O problema é que no próximo de Jesus cabe até os inimigos. Aí fica pesado, né? Às vezes. Fica pesado porque a gente vive num contexto de que parece que está todo mundo contra todo mundo. É um contexto tão polarizado que ninguém admite mais conversar com quem tem um pensamento divergente. Mas pesa sobre nós o mandamento de ter que amar o próximo como a si mesmo. Irmãos, existe espaço para o amor e o respeito. Você pode discordar do outro,
Pode. Mas ainda assim existe espaço para o amor e o respeito. Mas, Eric, é difícil, né? É. E Jesus não falou que ia ser fácil, não. Jesus falou que a gente deveria carregar a nossa cruz e seguir Ele. Eu acho que ele estava falando sobre isso. Viver e buscar viver uma vida de santidade e uma vida de amor próximo, mesmo o próximo não sendo uma pessoa com quem a gente tem a menor simpatia, é difícil. Mas existem 4 motivos para isso. O primeiro eu já falei, é a gratidão. É a gratidão que motiva isso. Mas existem 3 outros motivos complementares que eu não teria tempo para desenvolver. E eu vou citar só alguns versículos. Primeiro versículo que eu gostaria de citar. 1 de João 4:19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é um motivo para você retribuir a gratidão que Deus, retribuir por tudo aquilo que Deus te deu. Porque Ele nos amou. E Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho por nós. Para que a gente tivesse vida eterna. Essa é a maior prova de amor de Deus. E esse é um dos motivos que me leva a querer ser e atender o chamado dele para a minha vida. E espero que para a sua vida também. Mas existe um outro motivo. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, se você quiser ter uma vida com sentido, uma vida sábia, você tem que começar pelo temor do Senhor. É temendo a Ele que sua vida vai ter sentido. Esse é um outro motivo. E o quarto motivo está lá em João 6:68. Se Dimas colocar, ajuda. João 6:68. Qual é o contexto dessa fala? Jesus proferiu um discurso, um sermão muito áspero. E muita gente deixou ele. E aí Jesus olha para os discípulos e pergunta: vocês vão me deixar também? E Simão Pedro respondeu: para quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Irmãos, só existe possibilidade de vida eterna na fé que depositamos em Cristo. Só Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, motivos temos de sobra para fazer aquilo que Cristo nos chamou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E para a congregação, o que você diria? Existe uma coisa também que precisa ser feita. Marcos 16:15. Marcos 16:15. O que Jesus estabeleceu para a sua congregação. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso que nós devemos fazer enquanto igreja. Percebam, irmãos, que eu estou tratando sempre de indivíduo e congregação, indivíduo e congregação. Isso tem vários motivos para explicar isso. Mas o principal é o seguinte. É que você tem que perceber que igreja não é o pastor, igreja não é quem prega, igreja não é quem toca. Igreja somos nós todos. Você tem que se perceber como membro do corpo de Cristo. Porque a responsabilidade de pregar o evangelho, tadinho, se ficar só nos ombros do pastor Vitor. Tem que ser na nossa responsabilidade. 1 de João 1:3 vai dizer: o que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que vocês tenham comunhão conosco. Irmãos, a pregação do evangelho, falar de Deus, é um privilégio. Mas tem que ser, necessariamente, uma reação natural. Porque se Deus fez a diferença na sua vida, se Jesus mudou a sua vida, se mudou a sua história, isso tem que arder no seu coração. A tal ponto que você deseja compartilhar isso com outras pessoas. É isso que é pregar o evangelho. É você falar daquilo que você tem experimentado. Nada mais do que isso. Entendem o que eu estou falando? Está fazendo sentido? E eu quero concluir com 3 convites. A gente é grato a Deus pela história dessa congregação, pela história dessa igreja, pela história dessa denominação. Somos gratos a Ele. Sim, somos gratos. Mas a gente viu que é necessário responder
a esse senso de gratidão que existe no meu e no seu coração. E essa resposta começa com o primeiro passo. Começa com o primeiro passo. E eu vou fazer 3 convites. Eu não vou nem insistir. Porque se não for o Espírito Santo trabalhando, em vão, estou pregando eu. Primeiro convite, o primeiro passo que você pode dar. Se você não entregou sua vida ao Senhor, se você não entregou sua vida a Cristo, se você ainda não experimenta dessa verdade, dessa realidade, o primeiro passo que você tem que dar é se converter, é se arrepender. Se convencer de que sem Deus não dá mais para ser. Esse é o primeiro passo que você pode dar. Se você ainda não se converteu, esse é o momento. A oportunidade está sendo dada. Se existir alguém nesse contexto, só levantar a mão. Não vou insistir. Esse é o primeiro passo e isso é uma responsabilidade que você tem que buscar para si. Se você entendeu que você deve ser grato a Deus, eu estou só informando quais os passos a ser dado. Segundo convite que eu vou fazer. Se você está longe dos caminhos do Senhor, se você se desviou da fé, você até conheceu o Evangelho, mas se por acaso você saiu por aí afora, é hora de voltar para a casa do Pai. Por uma razão muito simples. Você já deve ter experimentado todas as coisas do mundo. E eu duvido que exista satisfação no mundo como existe satisfação em Deus. Não há. Você pode passar quantos anos você quiser, e eu não sugiro que você faça isso. Eu sugiro que seu arrependimento seja o quanto antes. Mas você poderia passar os anos tudinho do mundo, e no final das contas você ia chegar à mesma conclusão que eu chego. Só existe sentido de vida, só existe vida plena em Deus. Então, se você está longe dos caminhos do Senhor, e essa noite deseja voltar para os caminhos dele, esse é o momento. Aceite o convite, só faça levantar a mão. Existe um terceiro convite. Se você entende que é necessário fazer mais pela obra de Deus, é lógico, você vai ter que primeiro buscar intimidade com Deus, óbvio. Esse é o primeiro passo. Mas se você entende que existe a possibilidade de você cooperar mais com o reino, se existe no seu coração o desejo de se dispor para dizer assim, Senhor, usa-me a mim. Eu quero ser usado pelo Senhor para chegar ao coração de mais pessoas, assim como alguém chegou ao meu. Se existe dentro de você essa inclinação, faça um gesto com a mão. Se existe essa vontade de você, não subestime, gente. Não subestime o que Deus pode fazer através da sua vida. A hora de evangelizar é a todo instante, é a todo momento. Então, se você entende que você precisa e quer contribuir mais, e quer ser usado por Deus, faça só esse gesto com a mão. E eu quero orar por você. Até mesmo por você que não levantou sua mão. Deus sabe todas as coisas. Talvez não seja nesse momento, mas eu só peço a você que não resista por muito tempo. Deus tem uma obra para fazer na sua vida. E Ele irá fazer. Basta só que você dê o primeiro passo. Chegará um momento. E que seja o quanto antes. Senhor, meu Deus. Graças eu te dou, Senhor, por cada um dos meus irmãos que estão aqui. O Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor sabe das necessidades. O Senhor sabe daquilo que está na mente deles. Eu só peço a Deus que coloque dentro do coração de cada um o desejo, a vontade de pregar o seu evangelho em qualquer canto que eles vá. Que o Senhor possa usá-los grandemente, ó Deus, para a honra e glória do seu nome. Usa-os, Deus, com o seu poder. Porque com o seu poder, vidas serão impactadas. Realidades serão transformadas. E eu tenho certeza, Deus, que os anos que virão serão anos frutíferos.
Serão anos em que mais pessoas ouvirão falar do seu nome. E aos poucos nós caminharemos para o cumprimento daquela sua promessa. A promessa de que todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, meus irmãos, que isso arda no seu coração. Arda no seu coração gratidão a Deus. Mas arda também o desejo de buscar fazer a obra dele. Que em nome de Jesus, que Deus abençoe essa congregação, que Deus abençoe essa denominação, e que anos ainda mais frutíferos venham para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nesse momento, irmãos, projetar um vídeo. O Dimas, acho que ele preparou aí. E logo após nós vamos estar encerrando, tá bom? Logo após este vídeo. Acho que é um memorial, olhar para trás, olhar para o presente, olhar para cima. Tudo está olhando para trás nesse instante também, no contexto de congregação. Nos alegrar com aquilo que Deus tem feito por nós. Evangélica na comunidade Riachão. No ano de 2013, aqui no tema evangélica na comunidade Riachão. No ano de 2013, aqui no nosso lugar, os evangélicos de Cristo eram irmãs na época, quem vinha direcionar. Na casa da irmã Vânia, todo mundo vai orar, pedindo a Jesus do céu para a sua vida melhorar. A casa é pequenina, mas para todo mundo ajudar. A escolinha das crianças, nesses dias sempre acontece. O espaço é pequenino, mas as crianças merecem. Jesus Cristo no comando, as coisas sempre favorecem. Tem a venda de comidas para todos degustar. Na construção do templo, esse dinheiro vai ajudar. Até pastor de Caicó já veio visitar. Ao terminar o culto, é tudo muito legal. Tem um chá de capim santo para todo o pessoal, com bolachinha gostosa, que não existe outra igual. Os evangélicos fazem visitas em nossa comunidade, orientando as pessoas da vida de Cristo mais tarde. São muito bem recebidos, posso falar de verdade. Já veio gente da Bahia, Santana e outros lugares. Aqui o culto é bom, só vem gente popular. É no terreiro da irmã Vânia que as pessoas vêm orar. O saudoso Manuel Bezerra vinha sempre alegrar, com suas lindas canções para Jesus Cristo adorar, e as poesias de João Batista que ele gosta de declamar. Tem o irmão Erisomar que canta lindas canções. Para acompanhar o ritmo, ele usa seu violão. Ainda tem umas cantoras que é o Monte de Sião. Não esqueça o pastor Chiquinho, está em primeiro lugar. Fundador da Igreja de Cristo, ele é muito popular. Prega e recomenda às pessoas que Jesus Cristo vai voltar. Algumas das nossas irmãs sempre na mesma jornada, pregando e recomendando, Jesus está do seu lado. Nunca pense em sua vida que vai ser desprezado. Agora, a minha história, eu já vou finalizar, não esquecendo as pessoas que doaram as coisas para o bazar.
A igreja já está pronta para quem quiser orar. Autora Francisco Figueiredo. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Convido o presbítero Valdir para fazer essa oração de encerramento, louvando a Deus por aquilo que Ele nos tem feito. Queremos agradecer a presença de todos que atenderam o convite e estar aqui com a gente, celebrando a Deus. Informamos que em seguida teremos aí lanches e vamos estar agradecendo ao nosso Deus por tudo. Tem uma lembrança do pregador, né? Cadê a irmã Maria? Tá ali, Maria. Cadê o pregador? Tá ali. Se quiser apresenta e receber. Amém, amém. É sim. Honrar também o de casa. Graças a Deus. Saúde os irmãos em nome de Jesus, amém. Agradecer a Deus por essa noite estarmos aqui, por tudo que já foi feito. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças ao Senhor, por essa comunidade, ó Deus, por esse povo que o Senhor tem levantado nesse lugar, por esses 12 anos, ó Deus, de existência da tua igreja nesse local. E que, ó Pai, se multipliquem os anos, multiplique, Senhor Deus, as vidas que aqui, ó Deus, se renderão ao Senhor. Esteja abençoando, esteja guardando, orientando, ó Deus, com o teu Espírito Santo, o teu Espírito de poder. E assim como nós, ó Deus, a tua igreja, o teu povo, guarda-nos, livra-nos do mal, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, onde quer que formos, ó Pai, esteja a nos dirigir, a dirigir os nossos passos, ó Pai. E que, ó Deus, tudo aquilo que foi dito, foi mencionado nessa noite, da tua palavra, dos teus louvores, essa semente que foi lançada, possa, Deus, encontrar, ó Deus, acolhimento dos corações, para que produza frutos para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus.